Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região na tarde desta terça-feira. Olha, se você quiser participar aqui do Brasil Urgente para Campinas e região, pode participar, pode ligar aqui para a gente. A sua participação é fundamental. Pode mandar crítica, pode mandar sugestão. Tem alguma denúncia para fazer para a gente? Liga para cá, 9685-1010. Daqui a pouquinho vai começar a circular aí no seu televisor os contatos aqui da produção do Brasil Urgente. Você manda a sua crítica, está com algum problema no seu bairro, está com algum problema na sua rua, divida esses problemas conosco. Vamos cobrar soluções. Mais do que apontar problemas, vamos cobrar soluções aqui na tela da Band Campinas, nesse Brasil Urgente para Campinas e também para a região. E a gente quer começar mostrando esse problema gravíssimo que se arrasta há muito tempo na cidade de Sumaré. Falta d'água em Sumaré é problema crônico, né? Certamente você já deve ter ouvido falar de falta d'água em Sumaré nos últimos anos. Foi dessa maneira, né? E já virou caso de saúde pública. Imagine só você ter que enfrentar essa falta d'água, né? Sem água, enfrentar esse problema gravíssimo na cidade de Sumaré, tendo criança em casa, tendo bebê para cuidar em casa. A reportagem que a gente traz para você, olha, olho na notícia. Nós estamos aqui no condomínio do CDHU em Sumaré. Os moradores enfrentam há mais de 2 semanas o problema de falta de água. Mas esse problema é muito comum por aqui, mas desta vez, há 2 semanas ele se prolonga. Nós estamos na casa da dona Rose, que é professora, e a torneira da casa dela tá assim, ó, vazia. Não sai água. A louça aqui na pia, porque não tem condições, não tem água para lavar. Dona Rose, essa situação, como é para a senhora? Tendo que ir trabalhar, filho na escola, limpar a casa, lavar a louça, lavar a roupa, como que a senhora tem feito isso? Então, olha, é muito complicado, porque a água só chega à noite. Mais ou menos por volta de meia-noite, meia-noite e 20. Então, eu tenho que levantar para pegar tudo que eu consigo. Se você observar aqui, eu tenho umas garrafas que eu me dou o trabalho de filtrar, ferver, que são para cozinhar. Tenho também aqui um reservatório que eu guardo, olha, também ela é para o banho, esse reservatório. E aí eu aproveito e encho tanque, baldes, tudo que eu consigo. Tiro o espaço, né, dos meus filhos, que eu tenho 2 filhos, e aproveito e encher tudo. Estou muito preocupada, porque às vezes eu guardo tanto para o banho, para o banheiro e para cozinhar, que eu já cheguei a encontrar mosquitos aqui no meu apartamento. Não sei se é da dengue, por via das dúvidas, o que eu fiz? Acabei usando essa água ficando com o reservatório vazio. E a senhora já chegou a ir trabalhar, por exemplo, sem tomar banho, porque não tinha água? Olha, é até desagradável, né? Porque os meus alunos vão ver essa reportagem. Mas já teve dias de eu lavar o rosto, molhar o cabelo e pedir que os meus alunos sentassem na parte, no fundo da sala, porque eu fiquei com medo de sentir algum constrangimento por eles. Bom, como a gente vê, a pia da Dona Rose está cheia de louça para lavar. Dona Rose, como que a senhora faz? Quantos dias a senhora chegou a ficar com louça para lavar, para priorizar o pouco de água que a senhora conseguiu para cozinhar e tomar banho? Olha, dessas 2 semanas, aqui no meu apartamento, que é no 4º andar, chegou 2 vezes. Então, o que eu faço? Eu deixo de comprar uma mistura para comprar 1 galão de água. Essa que é a verdade. Eu estou com roupas, uniforme dos meus filhos de 2 semanas. Hoje de manhã nós passamos desodorante na camiseta, porque eu falei, não tem jeito. Não dá nem para lavar embaixo do braço, porque essa água que tem eu vou guardar para o banho e para cozinhar. Então está complicado, a prefeitura devia rever isso. As contas de água são altíssimas, porque a gente paga realmente o ar que sai da torneira. Vocês ligam no DAI, né? Ligam no Departamento de Água e Esgoto da cidade. E o que eles falam? Que a água vai vir? Qual que é o problema que eles alegam? Eles dizem que ninguém daqui ligou reclamando, que a água está normalmente, não está faltando, e que se houve algum problema, eles vão ver o que está acontecendo. No sábado, dia 17, eu comecei a ligar 9h20 da manhã. 0800, que é um telefone que deve ser 24 horas. Assim eu quero entender. E o telefone dizia a seguinte mensagem: este telefone está temporariamente fora de serviço. Então, sinal que alguém ligou, reclamou, então eles tiraram fora do ar, né? Pra gente não fazer a reclamação. Situação lamentável, né? Não tem nem o que dizer, né? Diante de um drama tão difícil de ser enfrentado como esse das famílias lá da CDHU do bairro São Martim,
na cidade de Sumaré. Detalhe é o seguinte, você que é dona de casa, você que está aí na sua casa com filho, né, com sobrinho, muitos avós que estão com os netos, imagina só, né, uniforme da escola para ser lavado, mamadeira para ser lavada, louça para ser resolvida. Agora, me entristeceu bastante a declaração dessa senhora que é professora, né, pediu para que os alunos se afastassem para que não ficassem constrangidos, porque ela não conseguiu tomar banho para dar aula. Soa como engraçado, mas é muito triste. Nós vamos lá para a cidade de Sumaré, onde está a reportagem do Brasil Urgente, a Carla Ramil, que está acompanhando de perto esse problema. Carla, boa tarde. Houve informação de que os moradores sequer tinham ligado para o Departamento de Água e Esgoto, que o DAE aí de Sumaré não sabia do problema. Mas, pelo jeito, os moradores têm ligado, aliás, insistido nessa informação, não é isso mesmo? É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde. Olha, os moradores têm ligado incansavelmente para o Departamento de Água e Esgoto aqui de Sumaré. Inclusive, o Departamento de Água e Esgoto ficou sabendo que a gente viria hoje até aqui e eles ligaram a caixa d'água, que no momento está até vazando, Rodrigo, porque além da falta d'água, tem também o problema do desperdício, né? Vou pedir para o César Fontenelle mostrar para você a caixa d'água nesse momento vazando, né? Porque, afinal de contas, existe o problema da falta de água e aí quando eles ligam, a caixa d'água fica assim, vazando. E normalmente, Rodrigo, essa água que é colocada na caixa, ela atende principalmente o primeiro e o segundo andar. Aí, conforme os moradores vão utilizando a água, não dá tempo de chegar nem no terceiro e nem no quarto andar. Então, os moradores de cima continuam passando por isso. Esse problema aqui em Sumaré se arrasta ao longo dos anos. Mas nessas 2 últimas semanas não tem água. A água chega de madrugada, mas dá tempo dos moradores reservarem um pequeno balde, uma máquina de roupa de água. Ou seja, para tomar banho mesmo não dá, viu, Rodrigo? Você vê a situação a que é submetida a morador, os moradores de uma maneira geral lá na cidade de Sumaré, Carla, porque um acúmulo de água num balde, sem tampa, num latão, né? A gente viu que até lata de lixo está sendo usada para poder fazer essa armazenagem. É local propício para o desenvolvimento, por exemplo, do mosquito Aedes aegypti. Quero saber se na casa do prefeito Baquim, está faltando água. Né? Duvido que está faltando água lá na casa do prefeito Baquim. Aliás, eu estou recebendo a informação, parece que o prefeito Baquim está viajando, é isso mesmo? O prefeito Baquim está viajando, né? Nem na cidade de Sumaré ele está. É claro que deve estar fazendo uma visita oficial a algum espaço público, né? Buscando verba para a cidade de Sumaré. É isso que a gente espera. Os técnicos do DAE chegaram aí ao condomínio, resolveram o problema, não resolveram? Como é que está isso, Carla? Olha, Rodrigo, assim que eles souberam ontem, né? Nós estivemos aqui ontem, fizemos a reportagem com a dona Rose. Logo em seguida você vai ver também a reportagem com a dona Dolores. E olha, eles chegaram a vir aqui, ligaram a caixa d'água, mas não foi suficiente. Eles só vieram, Rodrigo, porque eles sabiam que a reportagem da Band estaria aqui e iria cobrar um posicionamento. Hoje eles vieram aqui, ligaram essa caixa d'água do Bloco 2, mas essa água não atende todo mundo. Não é suficiente. Né? Não é suficiente para atender todo mundo, principalmente dos andares mais de cima. E um problema que eles convivem, a reportagem da Band também já mostrou, é o vazamento da caixa d'água, que desperdiça uma quantidade de água muito grande. E aqui, Rodrigo, os moradores sofrem, porque muitos deles têm crianças pequenas. Então, eles priorizam o banho das crianças, priorizam o banho dos idosos, né? Principalmente dos bebês que são pequenos e estão expostos aí a algum tipo de infecção, alguma bactéria por falta de higiene. E eles sofrem, viu, Rodrigo? Porque as contas de água chegam todos os meses e chegam muito altas. As contas por bloco, elas variam de 800 a R$1.000, Rodrigo. A Carla continua acompanhando o drama de perto. Ela falou de uma outra reportagem, uma outra senhora. A gente já pode chamar essa reportagem? Já está aí? Olha, falta d'água em Sumaré é problema crônico, problema até de segurança e saúde pública, hein? Agora, imagine você aí de casa enfrentar essa falta d'água, tendo em casa bebê, né? No caso dessa reportagem que nós vamos mostrar, um bebê de apenas 2 meses. Realidade da dona de casa, Dolores, que você vê na nossa reportagem. E olha, não é só a situação da dona Rose, a professora que a gente acabou de ver, que está em calamidade pública. Aqui na casa da dona Dolores também, que mora no mesmo condomínio da Rose, o problema é o mesmo. A pia, como vocês vão observar agora, cheia de louças para lavar. E a torneira também não tem água.
Sai um pouquinho só, né, dona Dolores? Mas é o que fica no cano, né? Que é o que sobra do cano. Mas aí ela fica assim, ó, vazia. Dona Dolores, como é conviver com isso todos os dias, com criança pequena em casa? É revoltante. Você fica revoltada porque se você, suponhamos assim, né, que nosso prédio, com 4 anos, nós nunca tivemos corte nem do DAIA e nem da ETA, assim, da parte de administração do condomínio, né? Agora, individual, aí, de vez em quando um corte é da ETA, mas a gente não deve nada para o DAIA. O meu prédio, a gente não tem nada atrasado. Então, a gente consegue, graças a Deus, um bom morador, tenta pagar, para a gente não dever nada para o DAIA. É humilhante, porque eu tenho um bebê de 4 meses, né? A minha filha trabalha. Agora, você vê, se dá banho numa criança, aí ela tem que tomar banho para ir trabalhar, eu não trabalho, mas a gente precisa de banho, eu sou ser humano. E o DAIA está fazendo a gente como se fosse assim, eles abriram um chiqueiro, jogar um bando de porcos, né? Aí tira a política, eles promete, né? Ninguém cumpre nada. Prefeito nem recebe a gente, se a gente for. O DAIA, se nós pegar agora, vamos pôr um caminhão e for lá agora, simplesmente chama a polícia. Porque nós fomos uma vez, eles chamaram, parece que a polícia inteira de Sumaré, escoltaram nós até na BM aqui com o carro da polícia, que tinha 2 senhores de idade, e uma parte era mulher com criança. Eles vieram, escoltaram nós até na BM com o carro da polícia. Um tanto de mulheres, senhoras de idade, só queria água. E a gente paga, a gente não está pedindo. Dona Dolores, aqui na casa da senhora, a senhora criou medidas, né, para evitar que a louça fique suja. Por exemplo, eles compram agora copos plásticos, porque não dá para ficar usando copo de vidro, porque depois vai ficar na louça e sabe-se Deus quando é que a senhora vai conseguir lavar. Essas medidas aqui que a senhora criou, medidas alternativas, né, pôr a água dentro da garrafinha para não usar o copo de vidro, são medidas que a senhora tomou para poder minimizar a situação. Mas e no caso das mamadeiras da criança, então, que é novinha? Essas mamadeiras, desde as 6 horas da manhã tá tomando mamadeira de suco, a de leite e essa aqui que a gente dá leite com mucilon, para vocês verem. Então, tudo isso aqui, a gente não tem água para fazer a limpeza das mamadeiras. Eu já cheguei uma vez, eu tinha R$10, eu precisei comprar um galão d'água para dar banho, que o neném chorava para tomar banho. É justo a gente que paga as contas? Era 2011 que eles prometeram para nós. Porque na eleição passada para prefeito, então não tinha água, era pior a crítica, de falar que não tinha água. De 2 meses não faltou água. A campanha, a polícia se encerrou às 5 horas da tarde. Quando foi 6 horas, cortaram essa água. Eu cheguei a ficar 10 dias sem subir água no meu apartamento. Eu acho muito humilhante, porque a gente é pobre, mas não é cachorro. Eu me revolto. Me revolta mesmo, moça. Eu fico indignada com isso. Um ser humano fica 2 dias sem tomar banho, para dar banho numa criança. Eu me revolto. Eu estou muito revoltada hoje, mas eu tento me segurar, desculpa. Tem que ter força para continuar, né, dona Dolores? Você vai na CDHU, a CDHU fala que é o problema do DAIA. Você vai no DAIA, é problema da CDHU. A CDHU jogou nós aqui, eles falaram na nossa cara, jogaram de bandeja para eles, que a CDHU não sabia que eles não tinham água, que a Campina não quiseram aceitar nós, que o Hortolândia não quiseram aceitar nós, que a CDHU jogou para eles de bandeja. E eles não têm água. Eles falam, nossa cara, nós não tem água para mandar para vocês. Ninguém olha para nós. O que a gente quer é que a gente vai lutar para fazer um posto. Se a gente consegue, não sei, mas vai lutar. Porque não tem condições, moço, não tem. O detalhe é o seguinte, vou repetir a frase que eu já disse aqui. Na casa do prefeito tem água, né? Na casa do prefeito tem água. Ele não sabe como é que é ficar sem a água para lavar a louça, né? Para lavar a roupa dos filhos. Mesmo porque eu tenho certeza que o prefeito não deve fazer isso, né? Deve ter alguém que faça por ele. Agora, o detalhe é o seguinte, você imagina aí do outro lado, tá na própria casa e não poder usar um prato, né? Não poder usar um talher, não poder usar um copo de vidro, porque não tem água para poder lavar, né? E aí a alternativa dessa senhora foi comprar copo plástico, né? Está mexendo com a dignidade das pessoas. Aliás, não está dando dignidade alguma para essas pessoas. Tem um outro detalhe importante nesse caso, aí da CDHU, ficou nesse jogo de empurra, é o Departamento de Água e Esgoto, é a CDHU, essas pessoas pagam, e pagam caro, né, pela moradia nesse condomínio da CDHU, que é de um programa habitacional
mas diga-se de passagem, é pago, né, nas parcelas por parte dessas pessoas que se atrasam as parcelas dos apartamentos, corre inclusive o risco de perder a sua casa própria. Tenho contato aqui, quem que vai falar comigo agora? Presidente do DAI, Departamento de Água e Esgoto da cidade de Sumaré, está com a gente na linha, é o Luiz Eduardo. Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde, Rodrigo. Luiz Eduardo, um problema gravíssimo, não sei se o senhor pôde acompanhar a reportagem que o Brasil Urgente está mostrando para Campinas e região nesta tarde de sexta-feira. O senhor me desculpe, mas um problema que a única responsabilidade não é dos moradores. Alguém precisa assumir a responsabilidade de levar água para essas pessoas, né? Ô, Rodrigo, inclusive, na realidade, o departamento não foge da sua responsabilidade em nada. Nós tivemos problemas em outros bairros, nós sanamos o problema. Agora, especificamente no CDHU, eu ouvi na reportagem, inclusive, que a caixa d'água está vazando aí em cima. Agora, é um empreendimento, um condomínio fechado. E quando eu assumi o departamento, inclusive, eu fui aí no condomínio, tinha problema de bomba, de painel queimado aí na caixa deles, eu mandei arrumar tudo. E quero, se inclusive vocês quiserem acompanhar, nós temos água nessa região aí, que nós mandamos até atravessar para o lado do Matão. Nós temos um convênio com a Sabesp que abastece toda a área Cura. E nós não temos esse problema. Agora é um problema interno, nós temos que achar um meio para resolver? Sim, tem que pegar o síndico desse condomínio, mandar ele entrar em contato comigo no departamento. Os meus técnicos, inclusive, na hora que eu fiquei sabendo, eu mandei para ir para verificar, porque nós não podemos, na área Cura não é para ter lugar nenhum faltando água. Um lugarzinho que tiver, liga para a gente que nós vamos acompanhar, porque nós não estamos... Ô, Luiz Eduardo, Oi. Os moradores disseram na reportagem que estão ligando para o DAI e o DAI está dizendo que não tem problema. Olha, o Rodrigo, eu estou mandando o departamento técnico, inclusive, ver isso, sabe por quê? Trata-se de um condomínio fechado, e por ser um condomínio fechado, nós temos que colocar água no reservatório que foi implantado no condomínio, e esse reservatório, para nós, fica cheio direto. Então, tem que ver uma medida, se com o síndico, como que se faz, se coloca uma outra bomba para bombear água para esses apartamentos, porque é um condomínio fechado. Eu já mandei arrumar o painel deles, coisa assim, porque eu entendo a situação deles. Mas é um caso específico, técnico do CDHU, e nós temos água na região Cura em todos os pontos dele. Nós tínhamos problemas sérios em outros bairros, já foram todos sanados. Esse especificamente dos predinhos do CDHU, eu até entendo que é difícil a população sofrer, mas e outra coisa, colocaram aí 15 dias... Gente, é o apartamento mais alto, mas é um problema daí. Nós não tivemos problema da área Cura. Senhor Luiz Eduardo, Oi. Eu estou recebendo a informação de que os técnicos do DAI estão se dirigindo, aliás, já chegaram lá no condomínio. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui as imagens. Estão lá, olha, ao vivo, aqui na tela da Band, imagens dos técnicos do Departamento de Água e Esgoto para comprovar o que o presidente do DAI, que, aliás, gentilmente está atendendo aqui a reportagem da Band, e de antemão já está dizendo que o problema é da CDHU, né, do governo do estado de São Paulo. Aliás, CDHU, então, que se mobilize para botar alguém para falar com a gente aqui. Porque o problema é grave e se repete ao longo dos últimos dias. Aliás, ao longo dos últimos dias, não, eu estou errado. Assim como eu disse que é sexta-feira e hoje é terça, né? Não é ao longo dos últimos dias, não. Ao longo dos últimos anos, esse condomínio, esse empreendimento vem sofrendo com a falta d'água. E aqui no Brasil Urgente a gente mostra o que é verdade. Os técnicos do DAI, olha, você está vendo nas imagens, conversam com os moradores. O que o senhor Luiz Eduardo está dizendo é o seguinte: o que é responsabilidade do DAI está acontecendo. A água é levada até a porta do condomínio. Agora, dentro do condomínio, quem precisa resolver o problema é a CDHU, senhor Luiz Eduardo. É por isso que nós vamos cobrar a CDHU, então, desse problema que está acontecendo aí no condomínio na cidade de Sumaré. Agora, de antemão, posso pedir um favor? Posso fazer uma combinação com o senhor aqui? Sem dúvida, nós estamos aqui para isso e não deixar a nossa população sofrer. Então vou combinar uma coisa com o senhor. Por favor, que a prefeitura ajude os moradores, porque a prefeitura recebe impostos desses moradores, recebe aí o dinheiro da conta de água desses moradores, auxilie os moradores nessa intermediação com a CDHU. Porque já ficou claro que o problema não é do DAI, é da CDHU. Só que a CDHU está dizendo que o problema é do DAI, é da prefeitura. Então fica nesse jogo de empurra, senhor Luiz Eduardo, e quem sai prejudicado é a população. Não, sem dúvida, Rodrigo. E pode, inclusive meus técnicos estão lá, vou chamar o Marcelo pelo rádio agora, para ele me trazer o nome do síndico desse prédio, nós vamos acompanhar de perto. Agora, eu quero que entenda a população, o departamento está trabalhando e praticamente hoje, graças a Deus, na minha casa, que era o problema de água, nós resolvemos esse final de semana, que é o Maria Antônia com a Amélia, nós sanamos o problema ali.
E eu quero acompanhar de perto isso daí. Só deixando bem claro para o síndico, para essas moradoras, que é um problema lá, porque se tem um reservatório, nós enchemos ele e ele não atende aí, mas veja bem, nós temos um contrato com a Sabesp e eu abasteço toda a região Cura, que inclui CDHU até aqui no São Francisco, através da Sabesp. E nós não temos reclamações. Se eu encho a caixa do CDHU, temos que ver como resolver isso, mas pode ficar em empate que nós vamos acompanhar isso de perto e temos que resolver. Só quero dizer que essas imagens que a gente está mostrando aí são ao vivo aqui na tela da Band, dos técnicos do DAI, o Departamento de Água e Esgoto de Sumaré, acompanhando de perto o problema. Quero agradecer ao senhor Luiz Eduardo Almança, que é o presidente do DAI de Sumaré, esclarecendo a pronto, inclusive, essa denúncia que é grave e que a Band está levando ao ar nesta terça-feira. Aliás, nós entramos em contato com a CDHU já, né? A CDHU falou com a gente, como é que é? O senhor Eric Hetzel Júnior já foi prefeito de Americana, hein? O Eric Hetzel Júnior, será que está lá só por indicação política na CDHU? Bom, informou a assessoria de imprensa que o senhor Eric Hetzel Júnior não está na CDHU hoje, né? Só volta amanhã. É dessa maneira, né, que os moradores são tratados lá na cidade de Sumaré. É dessa maneira que os moradores, né, há 2 semanas sem água, lidam, né, com o problema. Quando procuram a CDHU, que cobra e recebe o dinheiro, né, das parcelas pagas pelos apartamentos desse condomínio habitacional, dessa maneira que a CDHU trata essas pessoas com total descaso, né? Situação lamentável na cidade de Sumaré que a gente não vai tolerar aqui no Brasil. Aliás, a gente está buscando solução, a prefeitura diz que a parte dela está feita, vamos cobrar a CDHU agora, hein? Ô, presidente, o senhor deve estar com o telefone celular, o senhor deve estar em algum lugar aqui da região, certamente alguém vai procurar o senhor e nós estamos à disposição aqui no Brasil Urgente para comentar esse assunto. Vem comigo aqui porque a gente vai chamar a Carla Ramil, que está lá no condomínio, na CDHU. Carla, os técnicos do DAI presentes, os representantes dos moradores já dialogaram, mas parece que a CDHU é que continua ausente nesse problema, né? Olha, é verdade, Rodrigo. Assim que a gente estava exibindo a matéria da dona Dolores, que é síndica de um dos blocos aqui do CDHU de Sumaré, os técnicos chegaram, eles tentaram conversar. Enfim, não há água por aqui, viu, Rodrigo? A gente viu o presidente do DAI dizendo que não há problemas aqui na área da região Cura, né? Mas aqui existe problema sim. Os moradores estão todos aqui com a gente, ao redor aqui da gente, reclamando dos problemas que existem com a falta de água aqui no condomínio. E eles dizem o seguinte, que essa bomba que o presidente falou que precisava de conserto, essa bomba foi paga por eles, aqui do condomínio. Os moradores se reuniram, né, segundo eles, os síndicos dos prédios se reuniram e daí eles próprios, com o dinheiro do bolso deles, pagaram o conserto dessas bombas, Rodrigo. Absurdo, mas esse problema aqui existe sim, inclusive o pessoal da associação daqui a pouquinho está aqui para falar com a gente. Aliás, é um absurdo pagar do próprio bolso, porque quem tem que dar garantia da obra, quem tem que dar garantia para esses moradores é a CDHU, que está cobrando e levando o dinheiro das parcelas desses apartamentos. É problema antigo que precisa ser resolvido. Daqui a pouco a gente vai falar mais com a Carla Ramil a respeito desse problema, porque, por incrível que pareça, a gente conseguiu flagrar algo pior ainda do que somente a falta d'água lá no condomínio. Mas a gente mostra para você também aqui na tela da Band, no Brasil Urgente para Campinas e região. Olha, um incêndio atingiu uma fábrica de colchões na cidade de Hortolândia e mobilizou os bombeiros. O incêndio começou na madrugada. Quem traz a reportagem pra gente é a Alicia Manjavac. Dá uma olhada aqui, olha. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. Os moradores da região acordaram assustados com a explosão. O seu José foi um deles. Como que foi, seu José? O que o senhor ouviu? A gente acordou muito barulho, muito estouro, né? Fogo a mais de 20 metros de altura. Então, a gente pensou que era alguma reciclagem, ou que estava carregando, né? Acordei, levantei para fora e vi que era azul que estava pegando fogo. Aí, imediatamente, já liguei para o bombeiro. Aí eles falaram, toma um caminho, senhor, né? Eu falei, então, obrigado. Aí isso aí quer fazer mais nada, o fogo estava muito grande, estava muito alto o fogo. A fábrica funciona aqui há 20 anos e esta é a segunda vez que pega fogo em menos de 2 anos. Segundo o tenente, por se tratar de colchões e travesseiros, o fogo se alastrou rapidamente, o que dificultou o trabalho da corporação. Colchões é composto de espuma, papelão,
e madeira, né? Então todos esses materiais são altamente combustíveis e queimam muito rápido. Como vocês puderam ver, queimou tudo muito rapidamente, né? E o risco também de atingir as casas vizinhas se vocês não chegassem rapidamente? Provavelmente, né? Que nós chegamos, eu já fiz uma vistoria geral em volta para ver o perigo que poderia ter de atacar outros prédios. Mas como a gente viu que estava controlado aqui, a gente manteve somente a área aqui. O dono da empresa calcula que todo o material que estava aqui dentro deste galpão foi perdido, 100% de prejuízo. Preocupação para os moradores que vivem ali ao lado, né, de uma bomba prestes a explodir. E em Indaiatuba, um aposentado foi preso pela polícia porque montava armas artesanais em casa. Mais de 10 armas de fogo e munições foram encontradas na casa de um homem de 72 anos. De acordo com os policiais, o aposentado fabricava as armas na própria residência, com madeiras, parafusos e canos de ferro. Nas armas eram usadas pólvora, chumbo e espoletas. O homem afirmou à polícia que todo o material apreendido seria colocado na parede da casa dele. Fabricar armas de fogo é proibido pelo Estatuto do Desarmamento. O homem foi preso e encaminhado à cadeia anexa do 2º Distrito Policial de Campinas. Nós vamos mostrar primeiras imagens de uma quadrilha que leva uma criança para um assalto, aliás, para um furto, né? Foi furtar um carro em plena luz do dia, lá na região do Jardim do Lago, em Campinas. É uma imagem impressionante. Não sei se a gente tem aí o copião dessa imagem. O detalhe é que os bandidos não se preocupam com absolutamente nada, né? Levam consigo uma criança no banco do carona, no banco da frente, para um ato criminoso na cidade de Campinas. Tá aí a imagem, olha só. Os bandidos que chegam no carro, dão uma volta de um lado, dão uma volta para o outro. A criança, no detalhe da imagem para você, que acompanha os bandidos, primeiro que já está errado, né? Criança no banco da frente não pode. Agora, errado já estava justamente porque a ação é criminosa, né? Aí, em menos de 30 segundos, os bandidos levam o carro da vítima, um trabalhador que ficou sem o carro, ferramenta de trabalho, na região do Jardim do Lago, em Campinas. E olha, essas imagens já foram encaminhadas para a polícia. A polícia vai analisar as imagens. Eu conversei hoje com o delegado do Departamento de Furtos da DIGA, Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, que é comandada pelo delegado Cláudio Alvarenga. O delegado me garantiu que vai analisar as imagens para auxiliar no trabalho de identificação dessas pessoas. São imagens exclusivas, hein? Imagens exclusivas aqui da Band, que você vê no Brasil Urgente. Que coisa lamentável, né? Aliás, esse é o crime que mais cresce aqui na nossa região, crime de furto e roubo de veículos. Os dados são impressionantes porque a cada dia, pelo menos 22 carros são levados por bandidos. E a polícia está procurando agora esses bandidos e a gente conversou com a vítima aqui no Brasil Urgente, que flagrou, né, com as câmeras de segurança que instalou na sua empresa, a ação desses bandidos que levam uma criança para um furto na cidade de Campinas. A reportagem é da Carla Ramil. Nas imagens do circuito interno é possível ver como os bandidos agem. Os criminosos levam uma criança dentro do carro usado para praticar o roubo. O veículo cinza, amassado e batido, está cheio. A quadrilha é organizada. Enquanto o motorista desce, um comparsa sai do banco de trás e dá cobertura. Veja novamente, os ladrões carregam uma criança com eles no carro. O utilitário que foi roubado está parado em frente a uma loja, onde 12 câmeras registram todo o movimento das ruas e avenidas ao redor do estabelecimento. As imagens mostram que o carro cinza passa várias vezes. Os bandidos possivelmente estudam o local onde o crime vai acontecer. Eles voltam para ter certeza que não há ninguém por perto. O carro cinza passa mais uma vez. O motorista desce e vai para perto do automóvel da vítima. Ele circula sem levantar suspeitas, como se fosse realmente o dono do veículo. Tudo é muito rápido, dura pouco mais de 30 segundos. O sujeito abre o carro, entra e dá a partida. Veja novamente, o criminoso abre a porta, entra no carro e sai depressa.
Assim que o automóvel é levado do local, um dos comparsas assume a direção do veículo que dava suporte ao ladrão e também foge. A ação acontece em plena luz do dia. A vítima deixou o carro na rua depois de ter trabalhado pela manhã. O veículo é a ferramenta de trabalho dele, usado para o transporte de peças, e não tinha seguro. É uma frustração enorme. A gente perde, fica indefeso. É assim, se você coloca no seguro, o seguro cobra caro. Mas como se trata de um veículo antigo, né? Então nem sempre se consegue o seguro do veículo, né? O flagrante registrado pelas câmeras de vigilância é só mais um entre tantos outros que acontecem diariamente em Campinas. A gente fica preocupado com tudo isso, né? Fora o problema de quando roubam, ainda leva a gente junto e faz qualquer maldade, né? Que é o que acontece sempre, né? A gente que pagamos nossos impostos diariamente, né? Sempre certinho. A gente é surpreendido aqui mesmo, na hora que a gente está dando uma entrevista aqui, pode chegar um vagabundo e querer, né? E isso a gente tem que estar preparado. Eu sempre estou esperto no que está acontecendo ao meu redor, senão já viu, né? Fim de tarde, o movimento já intenso no trânsito das rodovias que cortam a região de Campinas. São também imagens exclusivas aqui do Brasil Urgente, na tela da Band, a região do quilômetro 97 da rodovia Anhanguera. O acesso ao Trevo da Bocha agora não há dificuldades. Ao pôr do sol, o sol já brilhando com menos intensidade, mas ainda presente no céu de Campinas. Esse é o quilômetro 92 no acesso a Prestes Maia, saída para Santos Dumont. Parou o trânsito, hein? Você está vendo o trânsito parado agora na altura do quilômetro 103 da Anhanguera. É o sentido interior para quem vai para Sumaré, vai para Americana. A situação agora é muito difícil, ao contrário de quem viaja para São Paulo na chegada à capital paulista. Altura do quilômetro 13 da Bandeirantes, o tráfego fluindo normalmente. Você vai ver também a região do quilômetro 17 com tempo bom, boa visibilidade. A Bandeirantes é uma boa opção agora, hein? Para quem sai da região de Campinas em direção a São Paulo, sem registro de lentidão ou de congestionamentos. Na região de Jundiaí é que o motorista vai encontrar trânsito bastante carregado agora. Olha, agora há pouco nós falamos aqui dos problemas enfrentados na CDHU. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar para você que os problemas não estão resumidos à falta d'água, hein? Em um minuto a gente está de volta.